Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos, para a glória de Deus. Queria convidá-lo a abrir a Bíblia em Jeremias. Saúdo também os irmãos que estão acompanhando pela internet, online, ou que vão ouvir depois. Que Deus abençoe a sua vida. Abra a sua Bíblia também em Jeremias. Vamos ler capítulo 1 de Jeremias. Você que está aqui na igreja, se puder colocar em pé mais uma vez. Você que está em casa, acompanhe conosco a leitura de Jeremias, capítulo 1. O tema de hoje é Deus fala a Jeremias, a sublimidade da vocação. A sublimidade da vocação, Deus fala a Jeremias. Então vamos ler. Diz assim, todo o capítulo, vamos ler. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, da terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus amado, lemos a tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Vocação é o mesmo que chamamento. Jeremias foi escolhido, chamado, predestinado para um ministério. A vocação é um dom sublime, vem do Senhor. O salmista diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Salmo 65, 4. Deus vocaciona, Deus chama. Nós cantamos isso, temos um chamado, né? Eu tenho um chamado, cada um de nós tem um chamado. E Deus faz isso para cumprir, não a vontade do profeta, daquele chamado, a vontade do Senhor. Os planos são do Senhor, do Deus eterno. O texto que nós lemos aqui mostra este momento do chamado de Jeremias. Foi mais ou menos ali foi no 13º ano do reinado de Josias, em Judá. Naquela época eles contavam os anos, não como hoje, continuamente,
mas a partir de determinado rei. Então, no 13º ano de Josias, Deus chamou Jeremias para levar a palavra do Senhor. E seu ministério durou cerca de 40 anos, um bom tempo, não é? Dá para aposentar com 40 anos de trabalho, de ministério, não? Ele trabalhou durante 40 anos e viu vários reis passando. Passou Josias, passou Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. Quanta história ele viu e passou por ela. Ele viu a morte desses reis. Ele viu a invasão de Jerusalém. Ele viu o início do cativeiro. Tudo isso passou pelos seus olhos. Josias era um grande reformador de Israel. Morreu. Ele viu isso acontecer. Morreu em guerra. Numa guerra que estava envolvida a Síria, que estava envolvido o Egito. Mas depois ainda veio a Babilônia, que cresceu muito, se tornou forte naquele momento, e a Babilônia tomou Israel. Tomou o Egito, tomou a Síria. A Babilônia se tornou o grande império. Se você olhar na história, você vai perceber isso. E a Bíblia também nos diz isso. Então, Jeremias, meus irmãos, viveu em momentos difíceis. Viveu em momentos de medo, de angústia, em momentos de desânimo, não é? Talvez a gente, no momento que está vivendo, sinta um pouco disso, de medo, de angústia, de desânimo. Ah, mas não é possível, não tem uma solução para o que está acontecendo. Não posso mais fazer as minhas coisas como fazia naturalmente. Jeremias viveu momentos piores que os nossos. A Jerusalém, a cidade santa, separada por Deus, foi completamente abalada e destruída. Então, a vocação de Jeremias foi uma vocação especial que vale a pena a gente pensar e estudar sobre ela. E esse é o tema de hoje, essa vocação de Jeremias. Deus falou a Jeremias, e foi uma vocação sublime, vinda de Deus, vinda do Senhor. E aqui nós podemos separar, e o autor da lição propõe algumas separações para entendermos essa vocação. A primeira delas é a natureza da vocação. Como foi a natureza dessa vocação? Então, nós podemos ver alguma coisa sobre a natureza da vocação. A primeira delas é que Deus separou previamente Jeremias. Olha o versículo de número 5. O que nos diz? Diz assim, vamos ler juntos. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. A vocação, meu irmão, vocação divina acontece antes do nascimento. Ela vem antes. Deus já sabe. Deus já nos prepara para o que Ele quer fazer. Já nos chama antecipadamente, não é? Às vezes nós não sabemos ainda o que Deus quer para a nossa vida, mas Deus já sabe tudo, já programou tudo, já planejou tudo, e trouxe você, trouxe a mim, trouxe cada um de nós, com um projeto, com um plano específico, que Ele tem para cada um de nós, e foi assim com Jeremias. É um ato antecipado, é o que a gente chama de uma predestinação, é um destino prévio, um destino que Deus traz para a nossa vida. É como um oleiro que vai fazer um vaso, e ele já sabe o que vai fazer com aquele vaso, ele já tem em mente para que serve aquele vaso. É como o fabricante de automóvel que faz um carro. Tem um desenho interessante que chama Carros, que eu não sei se você já viu, e tem uma hora que a carreta, que chama Mac, ela fala assim, graças ao fabricante eu te encontrei. Ao invés de falar graças a Deus, ele fala graças ao fabricante, né? E me lembrou disso, o fabricante, quando faz um carro, já faz para um específico uso. Uma carreta, para ser utilizada de uma certa forma, já tem aquilo em mente. A carreta não pode, agora eu quero ser um automóvel de alta velocidade, não tem como, não é? Deus já fez assim também na nossa vida, já nos preparou para o que Ele quer, já tem um projeto para cada um de nós. Mas nós vemos também que essa natureza da vocação é uma natureza que acontece no tempo certo, no tempo próprio, no tempo apropriado. Foi assim no caso de Jeremias. Foi exatamente no tempo que Deus precisava. Ele foi forjado para aquele momento.
a forma, talvez, de Jeremias, que já tinha nele, não é? As pessoas são assim, alguns já nascem desde criança, né? Desde novinho, já tem alguma personalidade ali, ou é mais agitado, ou é mais calmo, mais sereno. As pessoas já têm essas características. Algumas são aprendidas durante a vida, com a família, com o ambiente onde vive, mas outras já vêm, né? Já vêm da natureza. Tem alguns teóricos aí da área de psicologia que falam, não, a sua vida é um quadro em branco, a tábua rasa, ou seja, não tem nada, você não vem com nada, é tudo construído, não é? Já tem outros que falam, não, você vem com tudo, cada um vem com as suas ideias, mas a verdade é que tem as duas coisas, né? Você tem várias coisas que vêm contigo, tem outras que você aprende. Se você nasceu no Brasil, por exemplo, você vai aprender a falar português, não é? Não vem contigo o aprendizado da língua já, né? Já nasci falando inglês, né? Não. Mas tem outras coisas que já desde a criancinha ali você já nota, opa, esse aqui é nervosinho, já chora para a mamadeira, se não chegar, o bichinho grita mesmo, não é? Então é assim, então Deus já nos prepara para algumas coisas e nos chama no momento certo. No momento certo. E é chamado, é irresistível. Não tem como. Vocês lembram quando foi com Paulo? Paulo, no momento que Deus quis, quando a gente vai lá em Atos, a gente vê que Deus disse assim, que Ananias, né, que encontrou Paulo, falou, ó, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Então, Paulo estava no caminho para Damasco e, de repente, Jesus chegou a ele e o chamou de forma irresistível, ele teve que seguir. Ele seguiu. Quem és tu, Senhor? E ele perseguia, é interessante, porque ele perseguia aqueles que falavam de Cristo, que traziam o Evangelho, eram perseguidos por Paulo, e de repente, Jesus fala, Paulo, agora é o tempo, você está chamado, você vai ser mudado, você vai ser usado para aquilo que eu já preparei desde o início. Mas, irmãos, a natureza dessa vocação também nos mostra que Deus capacita aquele que é chamado. Deus é que fez cada um de nós, conhece toda a nossa estrutura física, a nossa estrutura psicológica, a nossa mente, tudo, foi Ele que fez. Então, Ele já nos capacitou para algumas coisas, já colocou em nós algumas coisas que Ele quer usar e vai usar para a glória dEle. Mas, além disso, Ele continua nos capacitando, dia a dia, trazendo, às vezes, provas para passarmos, e nessas provas, saindo delas, nós saímos mais fortes, aprendendo alguma coisa a mais, ou usando outras pessoas para nos ensinarem, como estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, estamos todos aprendendo e sendo capacitados, então Deus continua nos capacitando dia a dia. Então veja, Deus prepara, faz tudo, coloca todos os ingredientes, capacita e continua capacitando, não é? E nos chama para atender a voz dEle. Às vezes a gente faz igual Jeremias fez aqui, não é? A gente faz, Senhor, olha o versículo 6, como é que Jeremias respondeu? Quando Deus chega para ele fala, Senhor, Senhor Deus, tem duas exclamações aí, no e no Senhor Deus, Senhor Deus, aqui é a ênfase do português, né, com essa exclamação. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A desculpa que Jeremias deu quando o Senhor chegou para ele foi essa: Senhor, eu não passo de uma criança, não sei falar, não me chame, não é comigo esse chamado. Isso nos lembra alguns outros casos, por exemplo, Moisés também passou por essa situação, e Êxodo diz assim, a resposta de Moisés a Deus, né, uma delas, porque Moisés tentou várias vezes ali, falar com o Senhor, não, por causa disso, não por causa daquilo. Uma delas ele fala assim, quem sou eu para ir Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A desculpa, a justificativa de Deus, de Moisés para Deus.
Mas como vimos aqui no domingo passado também, no chamamento de Isaías, não tem desculpa. Não há desculpa para Deus. Ele chama. Se não nos achamos capazes, Deus vai capacitar. Ah, eu não sei falar. Eu que fiz a boca, eu que fiz a língua, diz o Senhor. Eu vou te capacitar, não digas isso. Não é? Aliás, Deus usa muitas vezes os fracos para mostrar para os fortes que o Senhor é que reina. Muitas vezes. Deus pega aquele mais fraco e usa de forma maravilhosa, e os outros ficam assim, não é? Boquiabertos com o que Deus faz. A glória não é para o homem, é para o Senhor. Então Ele usa da forma que Ele quer, porque é para a glória dEle. Não é só o homem capaz, super capaz para alguma obra que vai ser usado por Deus, mas às vezes aquele mais humilde, aquele que está mais embaixo, Deus o levanta e usa para mostrar aos outros que Ele é Deus, Ele é o Senhor. E assim Ele fez com Jeremias, o texto mostra isso. Olha o versículo de número 9, acompanhe comigo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A capacitação de Deus. Jeremias, as minhas palavras estão contigo. Eu estou te capacitando. Vá para fazer a obra que eu tenho para você. A minha obra, assim disse o Senhor. Mas quanto à natureza dessa vocação, também podemos ver, meus irmãos, que Deus nos assiste na missão. Ele está conosco juntos. Ele vai conosco. Versículo de número 8 diz assim: não temas diante deles, porque vamos ler juntos? Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor estava com Jeremias para o livrar. Por quê? Porque ele ia enfrentar dificuldades. O ministério de Jeremias não foi aquele ministério fácil. De fato, poucos são os ministérios fáceis. Na nossa vida, quase tudo é meio difícil, é complicado, tem que correr atrás, não é? Tem que ralar. Por outro lado, diz um outro pastor amigo meu, que para nós é tudo fácil, porque Deus já fez tudo. Eu fiquei pensando naquilo. Às vezes a gente pensa assim: é tudo difícil, tem que ralar. Eu nasci num país que não é um país desenvolvido, é um país emergente. Hoje é emergente, né? Mas quando eu era criança era subdesenvolvido. Hoje chama o Brasil de país emergente. É um país que tem lá a natureza e tal, mas a política é ruim, o povo é difícil, né? Sempre tem aquele que olha: a minha situação é pior. Eu nasci, eu sou moreno, como eu sou aqui, as pessoas têm preconceito de mim, né? Sempre tem aquele que pensa que é pior a situação. Até o outro que está em cima, que é rico, também fala: mas meu pai nunca importou para mim. Sempre nós vamos ver da perspectiva de que é difícil para nós. Mas Deus está conosco, irmãos. Deus nos chama e Ele está conosco. O que mais precisamos se Deus está com cada um de nós? Assim Deus fez com Jeremias e o capacitou e foi com ele. Jeremias não ia sozinho, mas estaria com o Senhor. Deus também falou isso com outros homens, a palavra. Com Moisés. Êxodo 3:12 diz: eu serei contigo. Falou também com Josué, Josué 1:9. Ele falou assim: Josué, não te espantes. Não temas, Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele falou isso também com os discípulos, lá em Mateus 28. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, quanto à natureza do chamado, é uma natureza onde Deus separa previamente, onde Deus chama no momento certo, onde Deus nos capacita e onde Deus vai conosco. É por isso que esse outro pastor fala assim: está tudo fácil, Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo, o que nós temos que reclamar? Ele já se entregou por nós naquela cruz, já conquistou tudo. Nós temos que seguir o nosso caminhar. Mas o segundo ponto que nós podemos ver sobre essa vocação é o propósito da vocação. Acompanhe comigo, leia comigo o capítulo 1, versículo 10. Vamos ler juntos. Diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares,
para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, o vocacionado, ele é chamado para fazer a vontade de quem? De quem chamou, a vontade de quem vocacionou, não a vontade própria. O propósito é divino, o propósito vem do Senhor, é o que o Senhor dirige, é o que o Senhor fala. Ele não deve agradar aos homens, ele deve agradar ao Senhor. Ele não deve agradar a si mesmo, ele deve agradar a Deus. É bem provável que Jeremias, irmãos, é bem provável que ele queria profetizar coisas boas para ajudar, não? Se Deus está me chamando, o que será que eu vou levar de mensagem? O que mensagem vem de Deus? É provável. É provável. E outros profetas na terra faziam assim, na verdade. Levavam só coisas boas. Só uma palavra agradável, palatável, né? Mas que no fundo eram o que a gente chama de profetada, talvez. Não é uma profecia, mas é aquilo que eu quero dizer. Mas Deus chamou, olha só o chamado de Jeremias, como foi complicado, porque Deus chamou Jeremias para dizer sobre a destruição de Judá, sobre o exílio. Quem queria ouvir essas palavras? Quem de nós gostaria de ouvir mensagens assim, palavras assim? As falsas profecias, não, traziam as coisas boas. Mas essa própria falsa profecia que estava sendo feita, contribuía, porque o povo ficava mais longe de Deus. Quanto mais longe da palavra, da verdade, mais longe de Deus. Eles ouviam as coisas que os outros profetas falavam, não, porque nós somos o povo de Deus, somos separados, somos Judá, e Deus está conosco, não é? Mas não era isso naquele momento que Deus estava falando. Deus queria mostrar que aquele povo seria destruído. O povo de Deus, aqui não estamos falando de outras nações de ímpio, estamos falando do povo de Deus. Essa era a mensagem dura que Jeremias tinha que levar. Os outros profetas, olha só o capítulo 2, 14 de Lamentações, diz assim: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. A própria mensagem da falsa profecia, falada pelos outros, que agradavam ao coração, que agradavam aos ouvidos, contribuíram para que aquele povo fosse destruído mesmo. O evangelho, irmãos, muitas vezes é manipulado. Muitas vezes, nos nossos dias também, isso acontece, se usam as passagens que agradam. Qual a passagem que eu quero ouvir hoje? Essa que é boa no meu coração, não é? Tinha até na época, quando eu era criança, tinha uma caixinha, que é a caixinha das promessas. Não sou contra as caixinhas das promessas, não, mas se você só ler as caixinhas de promessas, aquelas mensagens, você vai pegar provavelmente mensagens agradáveis só. Não é? A Bíblia tem muitas mensagens agradáveis, tem a mensagem mais agradável do mundo. O Evangelho é aquele que nos salva, nos liberta, vai nos deixar vivos eternamente com o Senhor. Mas nós também temos que conhecer que Deus fez isso não por méritos nossos, mas por causa do nosso pecado. Ele mesmo se entregou por nós. Então significa que tem mensagem difícil no meio. Qual a mensagem difícil? Que nós somos pecadores e que por algum momento Deus nos castiga, por algum momento Deus traz o julgamento dele sobre o mundo, porque nós vivemos em pecado. Nós temos que ler a Bíblia toda, ensinar todo o desígnio de Deus. Algumas vezes, quando a gente vai lendo de forma sequencial, ensinando de forma sequencial, aprendendo aqui, trazendo uma exposição, a gente chama de uma mensagem expositiva. Quando a gente faz isso, vem um texto difícil, não é? Vem aquele texto que, puxa, e agora? Mas eu tenho que falar, é a palavra de Deus, não tem como fugir. Vamos saltar esse texto, não tem como fugir, é a palavra de Deus. Temos que pregá-la toda. Todo o conselho de Deus deve ser ensinado. Paulo falou isso
Atos 20, 27, ele falou assim, ó, eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, e devemos fazer isso. Nós não podemos maquiar o evangelho, passar uma maquiagem ali, não, isso aqui está feio, não, tem hora que é feio mesmo, tem hora que a coisa é complicada, por causa do nosso coração, do nosso duro coração. Mas alguns têm feito isso, maquiado. Alguns forçam algumas passagens para mostrar, não, essa passagem não é isso que quer dizer, é aquilo, aí dá uma forçadinha na passagem. Outros têm colocado só fantasias, imaginam algumas histórias apenas como simbolismo, não, isso aqui não existiu não, isso aí não é história, isso aí é só um simbolismo, né? Adão e Eva não existiu, é só não é? Tentando fantasiar, ou tentando adaptar o evangelho, falando, não, mas isso aí é para aquela época lá, hoje mudou, a coisa não é assim. E aí tiram o princípio da passagem. Em alguns momentos você realmente tem que ver a cultura da época, para entender a passagem, mas você não pode tirar o princípio da passagem. O fundamental daquela passagem você não pode tirar. E tudo isso Deus está cobrando, e tem cobrado. Eu pergunto, será que as lutas que nós não vivemos hoje, não é o julgamento de Deus contra o mundo? Será que não está acontecendo problemas que a gente tem visto na sociedade, porque Deus está julgando o mundo, porque nós estamos pregando um evangelho fraquinho, deixando de lado as verdades bíblicas e nos amarrando somente aquilo que agrada ao nosso coração? Será que na própria igreja, será que esse momento não é também chamado para a igreja para falar, olha, fica em casa então agora, porque você não tem sido fiel à minha palavra, então vocês vão ficar um tempo sem se congregar, vão ficar um tempo sem a Santa Ceia, vão ficar um tempo longe, para vocês entenderem o quanto é duro ficar longe da minha palavra. Será que não é isso, irmãos? Será que não são dias difíceis também, porque o Senhor está nos julgando, corrigindo, porque estamos longe dele, estamos agradando a nossa vida? Olha só o que Apocalipse diz, lá no final da palavra, lá Apocalipse 22, quase no finalzinho, fechando todo o livro, fechando a palavra de Deus. Olha o que João diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. É muito sério mudar a palavra de Deus, maquiar, fantasiar, dizer que é simbolismo, é muito sério o que Deus coloca aqui. Devemos ser fiéis à palavra de Deus, e o chamado de Jeremias era para isso. O propósito era claro, a vontade de Jeremias é minha, você vai fazer a minha vontade. O vocacionado, então, ele atende ao propósito da vocação, conforme a vontade daquele que o chamou. Mas, irmãos, nós vimos então sobre a natureza do chamado. Nós vimos sobre o propósito do chamado, o propósito da vocação, mas eu queria pensar num terceiro ponto, que é o exercício dessa vocação. Então, como que é o exercício disso? E nós vemos aí no texto, em Jeremias, que nós lemos, que algumas coisas são importantes. A primeira é que nós precisamos de uma sintonia com Deus, precisamos estar ligados ao Senhor, não é? Olha o versículo de número 12, fala assim, disse o Senhor, viste bem. Ele deu uma visão e Jeremias viu, falou, eu vi isso. E Deus falou, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, mostra que Jeremias estava atento, que Jeremias estava conectado, ele estava em harmonia com o que Deus estava para colocar. É necessário isso. É necessário voltar-se para o Senhor, estar conectado, sincronizado, buscando. Como que se consegue isso? Buscando a Deus a todo momento, orai sem cessar, não é isso?
medita nessa palavra dia e noite. É assim. É assim. É fugir daquilo que o mundo não quer. O mundo não quer que a gente faça isso. O mundo quer que a gente medite em outras coisas. É interessante porque é muito normal para nós chegar em casa, ligar a televisão, para alguns, né? Não diria para todos, mas deixa a televisão ligada, não tem nada para fazer, liga a televisão. É normal isso no dia a dia, é estranho, porque não seria mais interessante a gente meditar ali no que o Senhor tinha para nós? Eu não sei, vocês que estão ficando mais em casa, nós que estamos ficando mais tempo em casa, quanto tempo a gente tem meditado na palavra de Deus, ou quanto tempo a gente está recebendo, né, informações inúteis da televisão, informações inúteis da mídia, das mídias sociais. Requer sintonia, nós precisamos estar mais próximos do Senhor para exercer essa vocação. Todos nós somos vocacionados. Deus nos chamou, cada um para alguma coisa. Então, para o exercício dessa vocação, precisa dessa sintonia, mas precisa também de uma disposição. Olha o versículo 17, diz assim: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Então, Deus está falando, olha, tenha disposição, levanta-te, vá, eu já te chamei, já te capacitei, agora vá levar o Evangelho, vá levar a minha palavra, não se preocupe com eles, tenha disposição. Talvez a gente pudesse falar, Senhor, deixa eu dar mais uma dormidinha aqui, amanhã eu vou, semana que vem, Deus, não é? Vai logo, meu filho, está na hora. Quando Deus chama, está na hora. Requer obediência, esse mesmo versículo mostra a obediência. É necessário agir, obedecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Esse mesmo versículo também nos mostra que requer coragem. Por quê? Porque ele ia passar dificuldades ali, não é? Enfrentar pessoas que iriam contra a palavra do Senhor, contra o que Jeremias levava. Então, precisava de coragem. Tanto que Deus diz, fala com ele, olha, não te espantes, tenha coragem, vá em frente. Então, para exercer esse chamado nosso, irmãos, chamado cristão, de ter uma vida que sirva a Deus, precisa dessa sintonia, dessa disposição, da obediência, da coragem, mas também da confiança. Versículo 19 diz assim, pelejarão contra ti. Então, Deus já estava dizendo, olha, vão brigar com você, vão pelejar contra ti. E esse versículo derruba muito o pensamento de que nós, como cristãos, nada nos acontece. Nada nos acontece, nós somos intocáveis. Não é? É só repreender que pronto, está resolvido. Mas o texto mostra que o próprio Deus está dizendo, olha, vão pelejar contra você. O mundo é contra a palavra, meus irmãos. É contra a palavra. Ontem a gente estava num belíssimo debate, conversando sobre o feminismo, sobre os modismos, à luz da palavra, e a gente percebe na conversa, é isso mesmo, que o mundo não quer ouvir a palavra de Deus, não. Às vezes nós somos até, ficamos com receio de levar a palavra de Deus, porque o mundo despreza isso, mas é isso mesmo, o mundo vai desprezar, o mundo está caído, está perdido, não quer a distância de Deus. Adão fugiu de Deus quando ele pecou, e continua assim, o mundo continua fugindo. Se a gente for levar a palavra, o mundo vai falar, não, isso aí não funciona para nós, não. Traga para nós alguma coisa prática que funciona. É assim que o mundo diz. Mas o que funciona? O que funciona? Essa é a pergunta. Requer confiança no Senhor, porque vamos enfrentar dificuldades nas nossas vidas. Vamos ter oposições, e esse versículo 19 mostra que vai ter oposição. Não tem como. João diz isso. João 17,14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus dizendo isso. O mundo odiou. E é essa a dificuldade que enfrentamos no nosso chamado. Se você trabalha, né, você vai falar de Cristo no seu trabalho, é possível que haja rejeição. Quando você está na escola, quero trazer aqui uma palavra. Vão te desprezar. É assim que o mundo faz. É assim que o mundo age diante da verdade. O mundo não quer a verdade, ele quer aquilo que é agradável aos ouvidos. Olha o que Lucas diz,
Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Jesus falando isso para os discípulos. Também Jesus chamando os discípulos ali, falando, olha, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim disse Jesus para os discípulos, na hora de chamá-los. O próprio Paulo também passou dificuldades. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram lá em Antioquia, lá em Icônio, lá em Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, Deus me livrou o Senhor. Deus estava com eles, irmãos. E assim, no exercício do nosso chamado, no exercício da nossa vida cristã, Deus está conosco. Não devemos temer, devemos seguir, exercer a vocação, lutar contra as ondas do mundo, mas com a garantia certa de que Deus vai nos fazer vencedores. Aliás, mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o chamado de Jeremias é um chamado forte, difícil. Ele ficou ali 40 anos, não é? Pregando para um povo que não ia ouvir. Não foi igual Pedro, que numa mensagem dele, 3.000 converteram, não é? Talvez todos nós quiséssemos ser assim. Não, eu quero ser igual Pedro. É falar uma pregação só, 3.000 vão se converter. O de Jeremias, ele ficou 40 anos. E o povo não ouviu. E Deus já falou com ele, o povo não vai ouvir. Muitas vezes o nosso chamado é assim, é tipo uma água que vai pingando, 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 e o povo não vai ouvir, mas de repente vem a onda do Senhor e leva tudo. E aqueles que não ouviram perecerão, mas aqueles que estão com o Senhor vencerão. Meus irmãos, eu queria meditar um pouco sobre o chamado também de Cristo, para trazer uma visão cristocêntrica disso aqui. A vida de Cristo na terra também tinha um propósito. Aliás, antes de vir a este mundo, já estava claro o propósito. Antes que o mundo se formasse, já estava claro o plano de Deus. Deus não fez um plano B. Deus criou o mundo, o homem pecou e falou, e agora? Tem que fazer um plano B. Não. Deus não existe plano A, Deus tem só o plano. E é um plano infalível. É um plano que acontece, que vai acontecer. E continuará acontecendo. Pedro diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, antes que tudo se formasse, já estava, o plano de Deus já estava conhecido. O que ia acontecer, o que ele ia fazer, como ele ia mostrar a sua glória para o mundo. Mas o mandato de Cristo também, o chamado de Cristo também foi no momento adequado, não é? Porque Pedro continua, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Jesus se entrega pelos escolhidos de Deus, e a sua vida vem aqui na terra no momento certo, no momento adequado. Gálatas diz assim, vindo porém a plenitude do tempo. Meus irmãos, Deus faz tudo no tempo certo. Nós é que somos impacientes. Eu penso que quando Deus falou para Adão e Eva que viria alguém que ia pisar na cabeça da serpente, eles imaginavam ali logo, não é? Mas quando será, Senhor? Quando será? Não sei se perguntaram isso, a Bíblia não mostra, mas eu penso que no coração deles, puxa, então vem alguém para vencer essa serpente aí que nos atrapalhou, nos tirou do caminho de Deus. E olha que Adão não viveu pouco tempo não, viveu 900 e pouquinho, não é? Alguns aí querem viver 100 anos, 140, né? Adão viveu mais que 900. E talvez ele ficou muito tempo esperando, cadê o Messias? Cadê esse que Deus prometeu? E passou Adão, passou, o que mais? Veio o dilúvio, passou Noé, foi passando, não foi? A promessa continuava lá. Noé também viveu vários anos ali, séculos, e foi passando. Passou e veio Abraão, e veio o povo de Israel, e veio, e foi. Quanto tempo depois aconteceu? Alguém diria, puxa, Deus não vai cumprir sua promessa? Deus vai,
E Deus faz no momento adequado, no momento certo. Gálatas diz que Jesus veio na plenitude do tempo, ou seja, no momento certo. Assim é na nossa vida também. Deus age no momento certo. Ele traz aquilo para os nossos corações, para o nosso chamado, para a nossa vida em família, para a nossa vida com Ele, no momento certo, no momento adequado. E Jesus, muito mais que Jeremias, tinha sincronia total com Deus. Aliás, ele fala assim, em João 30, eu e o Pai somos um. Jesus, assim como Jeremias, sofreu também perseguições, veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Também Jesus foi rejeitado. Chegou aqui, as pessoas rejeitaram. Não, esse não é o Messias, não. O Messias é aquele que vai nascer no trono, com toda a glória, nessa terra, a glória terrena. Pensavam assim, esse aí lá de Nazaré, carpinteiro, filho do carpinteiro? Não, não é esse. Jesus também, como o chamado Jeremias, mostrou obediência. Aliás, a obediência de Jesus foi tão grande que foi até a morte e morte de cruz. Assim nos diz Filipenses. Foi obediente até a morte de cruz. Quantos de nós, irmãos, seremos obedientes até o limite? Até o limite. Jesus foi. Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele disse assim, quando ele estava ali naquela cruz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ou seja, cumpri. Pai, o propósito que o Senhor tinha para mim, a vocação que o Senhor tinha para mim aqui nessa terra, eu cumpri. Está cumprido, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, chamado de Jeremias, chamado de Jesus. Qual é o nosso chamado? Para que Deus nos colocou nessa terra? Para que Deus nos colocou aqui? Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Deus quer que nós sejamos fiéis ao Senhor, fiéis à palavra. Qual é o chamado nosso? Ser fiel à palavra. Então, como nós responderemos ao chamado de Deus? Primeiro, sendo obedientes. Deus também nos chama para fazer a vontade dEle. E hoje é o tempo oportuno da obra do Senhor. É esse o momento. O chamado vem de Deus e o chamado é sublime. Olha que Ananias falou com Paulo assim, e agora, por que te demoras? Depois que ele já falou com Paulo, Deus te chamou, Paulo. Aí Paulo, é. Talvez Saulo ali, não sei se ele chamou ele de Saulo, de Paulo, né? Olha, Deus te chamou. Ah, é? Sim. E por que você demora? Levanta logo, recebe o batismo, lava os seus pecados, invoca o nome dele, irmãos. E você que está me ouvindo, se você ainda não se decidiu por Jesus, é agora. Por que você está demorando? Se você está afastado da igreja, longe dos caminhos do Senhor, o momento é agora. Por que você demora? Jesus está te chamando. Levanta logo, recebe o batismo, lava os teus pecados no sangue de Jesus, venha a Ele, receba a bênção do Senhor, atenda à voz do Senhor, faça a obra do Senhor. Irmãos, como que nós receberemos esse chamado, responderemos a esse chamado? Sendo confiantes no Senhor, porque o chamado é difícil. O chamado do cristão é para ser rejeitado no mundo mesmo. O mundo vai brigar contra nós, vai nos rejeitar em todos os lugares, vai falar que nós estamos mentindo, vai trazer sobre nós angústia, dificuldade, medo, pavor. Mas, irmãos, o plano de Deus se cumpre. O que Jeremias pregou foi cumprido. Por quê? Porque ele pregou a palavra de Deus. E Jó fala assim, bem sei que tudo pode, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano de Deus vai acontecer. Ninguém vai impedir a vontade do Senhor. O que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para todo o cosmos, vai ser cumprido. Então, onde que nós queremos confiar? Nós queremos confiar naquilo que é fraco, naquilo que é passageiro, ou nós queremos confiar no Senhor, que é a rocha eterna? É no Senhor. No Senhor. Vamos fazer o nosso chamado confiando nesse Deus maravilhoso, que cumpre tudo o que Ele fala. E o que Ele fala então? Fala comigo, Deus. Está aqui.
Ele nos fala pela palavra dele, está toda escrita. Confiemos na palavra de Deus, sejamos fiéis a essa palavra. Sejamos fiéis e colocá-la como a nossa regra de fé e prática. Ela é para ser falada, mas para ser vivida. Paulo diz a Timóteo assim, toda a escritura, Timóteo, é inspirada por Deus. Toda ela. E é mais, ela é útil. Útil para quê, Senhor? Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E que mais? Perfeitamente habilitado para toda obra. Então, nós vivemos neste mundo buscando a perfeição. Está aqui, ó. É a palavra que traz a nós a perfeição, que corrige os nossos passos, que corrige os nossos pensamentos, que nos faz pensar como Deus. Onde que tem mais perfeição do que buscar ser igual a Cristo, igual ao Senhor? Se queremos o que é perfeito, busquemos a palavra. Odiemos o pecado. Talvez a coisa que a gente mais deve odiar é o pecado, mas a gente acaba guardando aquele pecadinho de estimação, não é? Não, esse pecadinho aqui. O pecado é a causa de tudo, irmãos. A nossa desobediência, o nosso fracasso em seguir o que Deus queria é a causa de todos os males deste mundo. Nós devemos odiar o pecado, buscar o Senhor, querer fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Buscar o entendimento de todo o desígnio de Deus, de todo o conselho de Deus. Não apenas lendo uma parte da Bíblia, mas lendo ela toda. Não apenas entendendo só os versículos agradáveis, mas entendendo os versículos difíceis também, os textos difíceis, porque tudo isso é para o nosso crescimento, para a nossa vida, assim como disse para Jeremias. Portanto, irmãos, cumpramos cabalmente o chamado de Deus em nossa vida. Para cada um de nós, sabendo que assim como Ele ressuscitou Jesus, Ele vai nos ressuscitar também, e vai nos glorificar, e vai nos tornar perfeitos para viver com Ele na glória eterna. Que Deus nos abençoe.